Olá, bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vim trazer um pensamento do livreto Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino. Eu adoro esse livreto. Assim, a gente abre ao acaso. E olha que saiu hoje. Não perca sua serenidade. Quando a irritação nos move, a saúde se descontrola, os órgãos se perturbam e sofremos terrivelmente. Se o amigo o traiu, se sua parenta inventou uma calúnia, se aquele a quem você ajudou cometeu uma injustiça, uma ingratidão, perdoe. São pessoas enfermas. Tenha pena deles. Mas você não perca a sua serenidade. Não dê a entender que foi atingido. O que eu quero trazer com esse pensamento? Eu achei tão incrível porque eu estava estudando sobre epigenética, né? A epigenética é assim, ó, epi significa por cima, sobre, né? Então, por cima da genética. É a capacidade que o corpo humano ele desenvolveu para ativar ou desativar alguns genes, né? A partir do ambiente, do estilo de vida que nós temos, né? Então, o DNA, lembra da aulinha lá de ciências? No nosso período de escola, ele é um manual de instrução de como que a célula funciona, né? O nosso epigenoma, ele tem dois marcadores, né? Então, vamos dar um exemplo assim, uma cor verde e o outro uma cor amarela, né? Então, nós marcamos esse gene, né, de cor verde para a célula não usar aquela marcação. E o outro gene com amarelo para serem usados, né? Então, é só um exemplo, tá, gente? Então, esses marcadores são o que nós chamamos de epigenética, né? Então, você escolhe o que vem para o seu corpo, você vira a chave, né? Então, como a gente falou aqui, né? Não perca a sua serenidade. Se você não perder a sua serenidade, você vai ter um determinado marcador para estar interagindo neuroquimicamente no organismo. Se você escolher perder a sua paz, ficar remoendo aqueles sentimentos que é tão próprio da nossa natureza humana, né? A raiva, a decepção, a desilusão, a desesperança. Então outro, nós vamos ativar o outro marcador, né? E nós vamos também ter as consequências por se deixar envolver por esses sentimentos e emoções de raiva, de desesperança, né? Como eu falei. Como é que a gente pode melhorar isso? Eu já expliquei algumas vezes que tudo que a gente pensa, a gente desencadeia emoções. Essas emoções, elas geram sentimentos, né? O sentimento que fica. Se eu estou muito chateada, se eu estou muito decepcionada, se eu estou com muita raiva, eu vou liberar muita adrenalina e muito cortisol na corrente sanguínea. Isso começa a criar um processo de estresse no organismo. Sabe, o estresse não é só, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O estresse também é gerado por essas emoções, dos desafios que nos são apresentados no nosso cotidiano. Então, é muito importante que quando nós passarmos por eles, a gente olhe para aquilo e faça uma escolha consciente. O que eu escolho? Eu escolho ativar o marcador da serenidade,
o que esse desafio trouxe para eu aprender? O que eu tenho que desenvolver? Eu tenho que desenvolver a minha paciência, eu tenho que desenvolver a minha generosidade, a minha misericórdia, a minha paciência, a minha tolerância. Ou eu posso ativar o marcador das decepções, das desilusões, do vitimismo, não é? Ai, porque, nossa, olha o que fulano, Beltrano fez, porque a vida não é favorável à minha pessoa, né? Então, se eu escolher este caminho da vitimização, eu vou estar liberando muita adrenalina e muito cortisol. O estresse contínuo, ele provoca inflamações no corpo. E o que o processo de inflamação desencadeia? Doenças, muitas doenças. Então, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, né? As suas fragilidades. Então, aquele órgão, aquele sistema mais fragilizado é o que vai ser ativado. Pulmão, quando eu tô com muita tristeza, né? A raiva vai pegar o meu fígado, o medo vai pegar o meu rim, né? E todo o processo que desencadeia inflamação no corpo acaba atingindo todos os sistemas e eu adoeço e não sei porquê. Então, é muito importante nós estarmos ouvindo falar sobre epigenética, porque assim, eu não preciso ativar o gene da hereditariedade, porque a minha família teve diabetes, hipertensão e outras patologias crônicas, porque tudo começa pelo pensamento e pela emoção. Eu posso escolher o marcador da serenidade. Eu passei por isso, como eu vou lidar da melhor forma com isso. Não que a gente é santo e que a gente vai fingir que nada aconteceu. É um fato, aconteceu algo que mexeu profundamente conosco. Mas o que nós podemos escolher? Eu posso escolher aprender a desenvolver a misericórdia, eu posso aprender a desenvolver a minha generosidade, a minha paciência e saber que tudo passa nessa vida. As coisas boas e as coisas ruins, elas também vão embora. Então, assim, se eu, diante do desafio, eu meto o pé pelas mãos, eu ajo no calor da emoção, com certeza, posteriormente, eu vou me arrepender, porque a palavra dita, ela não volta para trás. Agora, quando você lida com a situação com ponderação, né? E assim, sim, eu passei, não gostei, né? A gente é humano, a gente se fragiliza sim, mas eu posso aprender a lidar com responsabilidade com essas emoções, com esses pensamentos intrusivos, não é? E isso vai liberar dopamina, serotonina, né? Hormônios de bem-estar. E aquela situação, o tempo leva todos os dissabores. Agora, se eu fico apegado ao que foi, né, desencadeado na minha vida e me coloco na posição de vítima, quando eu me apego ao sofrimento, aquilo cresce, vira uma bola de neve, sabe? E cada vez que eu penso e eu sofro mais e eu alimento mais, sabe? Aquilo vai efervescendo, aquilo vai
como um fermento mesmo, né? O fermento que é preparado para fazer alimentos, às vezes pão, pães, tortas, né? Que precisam dessa fermentação para ele, né? É a mesma coisa com as nossas emoções. Eu começo a alimentar. Cada vez que aquele pensamento intrusivo vem e eu dou asas à minha imaginação e me coloco naquela sofrência, aquilo vai se agigantando e cada vez eu fico mais apegado àquela situação. Então, muito importante a gente estar ouvindo falar sobre epigenética, que existe uma possibilidade de escolhas. Eu escolho alimentar o meu corpo com reações químicas positivas, ou eu escolho alimentar o meu corpo com também reações químicas que vão degradar o meu organismo e vão me levar para a doença. Então fica aqui o meu carinho. Eu espero assim ter sido uma ferramenta útil, que eu possa ter conseguido me expressar de forma que vocês tenham compreendido a respeito do que acontece na nossa vida diária, todos os desafios e como nós podemos lidar de uma melhor forma, ok? Então, um beijo a todos e até sempre.